Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. 272 pessoas morreram debaixo da lama de rejeito de minério após o rompimento da barragem de córrego Feijão em Brumadinho, aqui em Minas Gerais. A tragédia completa 4 anos agora, em 2023. Um livro lançado nessa semana conta histórias de pessoas que foram vítimas dessa tragédia, de parentes e também de vivências de pessoas que atuaram no resgate e no registro dessas histórias. Brumadinho 272. A obra foi escrita a 4 mãos, pelo homem que comandou a operação de resgate do Corpo de Bombeiros e por uma jornalista. E é com eles que eu converso hoje. Eu sou Etel Corrêa e esse é o Fato em Foco. Eu recebo hoje o coronel Anderson Passos, que esteve à frente das operações de resgate às vítimas da tragédia de Brumadinho, e a jornalista Luciana Chierati, que fez várias coberturas e acompanhou o sofrimento das famílias à procura de seus parentes. Sejam bem-vindos. Olha, Anderson, eu gostaria muito que você contasse pra gente como que foi construir esse livro a 4 mãos. Você e também a Luciana. Fala pra gente como é que foi essa experiência. Eu e Luciana fomos incluindo ali assuntos, por exemplo, que sempre são perguntados ao longo de palestras a respeito do assunto, ou até quando surgem em conversas informais, quando surge o assunto da operação, as pessoas perguntam esses tópicos que foram colocados ali, particularidades sobre como os bombeiros fizeram isso ou aquilo, como que se davam as sugestões que chegaram de fora para poder auxiliar nas buscas. Então acho que ficou uma cadência interessante para que o leitor possa ter um respiro ali durante a leitura entre assuntos mais complexos e densos e outros mais leves, mais sutis, e até tem algumas amenidades, em alguns momentos coisas até engraçadas que aconteceram, que nós chamamos de alívio cômico, né? Situações que em operações como essa é necessário que quem está à frente possa dar momentos para que as equipes tenham oportunidade ali de extravasar, de relaxar nas suas tensões, porque os aspectos que essa missão trouxe eram bastante densos, inclusive para os socorristas. Então, vocês vão ver que tem coisas assim até peculiares que vão talvez impressionar o leitor que não está acostumado com os bastidores de uma missão de buscas dessa dimensão. Ao longo da missão, a gente foi percebendo que as pessoas tinham dramas familiares, dramas pessoais muito grandes. A gente pôde conhecer mães que perderam filhos únicos, pais e mães que morreram deixando filhos, pessoas que acabavam de chegar à cidade, que foram atingidas pela lama, famílias inteiras inclusive. E a gente então começa a relativizar os próprios problemas, as próprias dores, e perceber que quando a gente tem saúde, quando a gente tem a família reunida, ou a possibilidade de reunir a família, isso já deve ser uma alegria, isso é um privilégio que todos nós temos e precisamos valorizar e usufruir disso sempre que possível. E muitas vezes a gente no dia a dia acaba dando atenção a outras coisas, né? Quando às vezes não tem o carro que queria, não tem o cargo que queria, não tem às vezes a casa, não tem um emprego ou coisa parecida, né? Não tem a aparência que queria. Isso muitas vezes no dia a dia acaba nos tomando por um aborrecimento. E esses sentimentos acaba isso virando um problema. E quando a gente começa a relativizar, comparar isso e ver que ao lado tem uma pessoa com um problema muito maior, uma angústia muito grande, uma perda irreparável, a gente percebe o quanto a gente é feliz e quanto que a gente pode ajudar. Agora, Luciana, você como eu, jornalista, eu queria saber o que te marcou mais nesse trabalho, já que além de fazer a cobertura da tragédia, depois você teve que reviver muito disso nas entrevistas, né? O que ficou para você dessa experiência? Então é um aprendizado muito grande, a gente foi aprendendo a fazer o livro fazendo, né? Eu estou acostumada, você também, a fazer reportagens
mas um livro é uma grande reportagem, né? É muito mais material, é muito mais história, né? E nós fomos aprendendo a como encaixar essas histórias. O livro pronto é uma satisfação muito grande, mas eu acho, na minha opinião, para mim, o mais encantador, digamos assim, de ter feito o livro foi o processo, o meio do caminho, quando nós fizemos as entrevistas com as pessoas, em que as pessoas contaram as suas histórias, né? Tanto os bombeiros, que também sofriam tanto com o trabalho físico, que era muito difícil, como pelo contato com as famílias. Era muito triste, né? Voltar do trabalho, e encontrar aquelas famílias esperando uma resposta. Então, foi difícil para os bombeiros também, para os voluntários que tinham perdido pessoas da família e estavam lá ajudando. Ouvir as famílias, né? Como fazia falta aquele ente querido. E essas pessoas se abriram, contaram detalhes das suas histórias e confiaram, né? Então é muito gratificante. Agora, Luciana, como é que foi a sua participação na escrita desse livro? Ele compartilhou, dividiu comigo tudo que ele tinha, tudo que ele sabia, né, a respeito da operação. A partir daí, a gente precisou de um pouquinho mais de detalhes, né, de cada uma dessas histórias, especialmente dos sobreviventes, dos familiares, dos próprios bombeiros, né, das situações de risco que eles passaram, às vezes em campo. Então, nós fomos atrás dessas pessoas e fizemos mais de 80 entrevistas. E aí os bombeiros contaram como é que foi, né, o dia a dia, o trabalho. O voluntário disse como que funcionava o serviço dele ali, como ele ajudava. Os familiares também contaram como é que foi, né, esse contato com os bombeiros, os sobreviventes, como eles escaparam da lama. E aí nós reunimos todas essas informações e começamos a pensar nos capítulos, planejar quais seriam os capítulos, a ordem e o que teria cada um deles. Agora, Coronel, o que mais marcou para o senhor nessa cobertura, nessa busca de resgate pelas vítimas? Theo, eu acho que é uma mistura de tudo, né? Porque de fato a gente vai acumulando as vivências e nessa operação foi diferente das demais que eu já tinha participado. Inclusive eu tive a terrível oportunidade de participar de outras 3 missões de resgate em barragens. Essa foi a mais extensa delas, então totalmente diferente, cada uma tem as suas particularidades. Mas como eu fiquei muito tempo envolvido nela, os números de vítimas começaram a cada momento a se tornar nomes, depois os nomes ganharam histórias, ganharam foto, a gente acabou conhecendo e interagindo muito com as famílias, fazendo amizade com as famílias, o que foi uma coisa muito positiva, mas também trouxe uma carga da gente se sentir, falo por mim, do sentimento de ter perdido vários colegas, vários amigos, que eu sequer cheguei a conhecê-los, mas sentia na dor das famílias que estavam ali. As famílias em Brumadinho ainda pedem por justiça, como a gente viu nas manifestações dessa semana. Para o senhor, o que seria essa justiça? Olha, eu acho que é muito importante. As famílias desejam isso, estão ansiosas por isso, não só das 3 joias que ainda restam, mas todas as demais. Nós sabemos que, lamentavelmente, um desastre com uma força física muito grande, que mutilou muitos corpos ali. Então há muito ainda o que ser resgatado. Agora, eu soube que o livro Brumadinho 272 tem um caráter social, um caráter de ajuda, não é? Qual será a destinação dos recursos desse livro e como as pessoas podem adquiri-lo? De fato, não tem nenhum interesse comercial nesse livro, ele já está pago, está na editora já para ser concluído, e o que a gente pensou em fazer é retribuir à comunidade toda a ajuda que nos deram ao longo da construção do livro, inclusive, como uma homenagem a tudo que passaram, doar
todo o lucro obtido com esse livro para instituições de caridade. É uma forma, talvez, da gente tentar, como eu falei, né, retribuir as ajudas recebidas. Bom, Etel, o que a gente espera é que as pessoas leiam o livro, conheçam mais da história da tragédia de Brumadinho, porque muito já foi falado nesses 4 anos, muitas reportagens foram feitas, muitos vídeos, mas ainda tem muita história não contada, né? São muitas vítimas, tanto as que morreram, como os sobreviventes que são vítimas, pessoas que perderam suas casas, né? Então, tem muita história para contar ainda sobre isso, e o livro traz algumas dessas histórias. Eu agradeço ao senhor, Coronel Passos, agradeço também a você, Luciana, por estar aqui com a gente. Oi, Etel, obrigado. Eu é que agradeço pela gentileza do espaço. O livro está sendo vendido, estamos em pré-lançamento. Eu peço que as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, aliás, elas possam acessar no Instagram o perfil Brumadinho272, que tem as informações para aquisição. Eu queria dizer aqui, né, e acho que é importante salientar que esse desastre, ele não atingiu só a cidade de Brumadinho, os alcances dele são muito maiores. Ele não vitimou apenas as pessoas que perderam a vida, as pessoas foram vitimadas pela perda dos seus parentes, inclusive. E ele não aconteceu só no dia do rompimento, os seus reflexos ecoam até hoje. Uma maneira de tentar registrar essa memória para que a gente possa, de alguma forma, colocar uma pequena contribuição para um futuro melhor. E é com o coração cheio de alegria e esperança que de fato isso possa acontecer, que eu queria agradecer, prestar aqui uma respeitosa continência a todos, tá joia? Fique com Deus, obrigado. Até uma próxima oportunidade. Que é uma história que precisa ficar marcada, as pessoas precisam conhecer o que realmente aconteceu e não esquecer disso, para que, se possível, cobrem iniciativas, atitudes, punições, para que não aconteça de novo. Nesse sentido, eu acho que o livro contribui para que essa história não seja esquecida. Eu agradeço a você também pela companhia. Você me encontra pelas redes sociais. Eu estou no @EtelCorrêaJornalista no Instagram. Estou também todos os dias na TV Alterosa, trazendo as notícias que te interessam e que interessam a todos nós. Esse foi mais um Fato em Foco.